Hello, mochilers! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Moda na Mochila. Eu sou a Mariana Lima e hoje eu e a Luísa Pinheiro vamos gravar um episódio especial de planejamento para o ano. Então, Lu, deixa um oi aí pros mochilers. Oi, mochilers! É um prazer estar aqui de novo com vocês, principalmente para falar de um tema que eu gosto muito, que é planejamento. Então, gente, pra quem tá descobrindo Moda na Mochila agora, a Lu, ela me ajuda com várias coisas aqui no podcast, me ajuda com as thumbnails do podcast, com a descrição. Ela que edita os vídeos do podcast também. Sem ela, esse ano de 2023 teria sido muito mais caótico pra mim. Então, Lu, muito obrigada por ter aparecido na minha vida alguns anos atrás e ter contribuído tanto para meu 2023. Eu que agradeço. Agora, sim, eu entrei acho que ano passado. E agora a gente tá mais próxima, agora o trabalho flui bem melhor e eu adoro fazer parte dessa comunidade. Torço muito pra Moda na Mochila continuar crescendo. Muito bem. E um dos motivos porque eu trouxe aqui a Lu é porque, como ela falou, ela gosta muito de organização, de métodos de planejamento. Eu também gosto, mas eu acho que eu sou uma organizada moderada. Eu gosto de me organizar de formas que sejam simples. E essa foi a forma com que eu tenho conseguido levar a minha vida pessoal, o Moda na Mochila, o meu emprego das 9 às 5, como eu sempre falo aqui. Então, eu tento não colocar muita pressão em mim, mas ao mesmo tempo tem dias que eu vou confessar que eu olho as pessoas no YouTube ou assisto algum podcast em que as pessoas são muito, assim, profissionais em planejamento e eu fico tipo, será que eu deveria me planejar mais? Será que eu deveria fazer um Notion, fazer alguma coisa assim? E aí, eu acabo ficando pensando se eu poderia tentar. Então, o objetivo desse podcast é eu e a Lu fazermos alguns métodos diferentes de planejamento. E esse episódio vai ser um episódio também interativo. Então, eu e a Lu não planejamos nada pro nosso 2024 ainda. A gente vai fazer aqui agora, juntas. E a intenção é que vocês pausem o podcast ao longo do episódio para vocês fazerem com a gente, ou a segunda opção seria vocês ouvirem o episódio inteiro e aí no final vocês decidirem qual método vocês gostam mais de se planejar. Acho que uma coisa que eu sempre faço aqui no podcast, que é muito legal, é até um depoimento que os entrevistados do podcast falam, é que participar do podcast é uma oportunidade legal para eles revisitarem a história deles, para eles se lembrarem de tudo que eles fizeram de legal na vida. E muitas vezes, quando você muda para outro país, você acaba trocando um capítulo da sua vida e você esquece dos capítulos passados. E isso faz com que você, muitas vezes, não se valorize tanto porque você esqueceu de tudo que você já conquistou na vida. Então, algumas pessoas que eu entrevisto, eu observo que fazem algumas mudanças de vida, algumas mudanças profissionais depois de terem participado, justamente por terem lembrado de tudo que elas conquistaram. Então, eu acho muito importante a gente lembrar de tudo que aconteceu na sua vida. E nesse episódio, a gente vai tentar colocar no papel um pouco das coisas que a gente conquistou nesse último 2023. E eu acho que pra mim foi um ano muito legal, num contexto geral. Eu comecei vários projetos que estavam engavetados, que eu vinha falando já, jogando pro universo, né? Há muito tempo. Mas eu ainda não fiz uma lista física num caderno de tudo que eu conquistei. Então, eu acho que vai ser bem legal. Lu, como é que foi teu ano? Conta pra gente. Olha, eu acho que esse foi o primeiro ano que eu passei o ano inteiro no Rio, né? Pra quem não assistiu o primeiro episódio que eu participei, eu sou da Paraíba, tinha voltado de Barcelona e agora eu moro no Rio. E aí no primeiro episódio que eu participei, eu tinha acabado de chegar, a minha casa não tinha móvel nenhum. E agora, esse ano, 2023, foi o primeiro ano completo no Rio. Então, foi um ano ainda de adaptação, mas foi um ano muito bom. Que eu cresci profissionalmente falando, não assim de cargo nem nada, mas eu aprendi muito no emprego que eu tô. Eu cresci no Moda da Mochila também, no sentido de eu abracei outras coisas diferentes, então para mim foi um desafio, mas um desafio bom,
porque, enfim, eu sempre aprendo aqui no podcast, então comecei a fazer as thumbnails, como a Mariana falou, antes eu não fazia. Os Reels eu fui fazendo de forma mais rápida e fluida, então nesse sentido foi positivo. Também foi um ano bem desafiador, pessoalmente falando, mas eu vejo assim, eu estava até conversando com a minha psicóloga, que eu olho para trás, eu olho a Luísa de um ano atrás e eu vejo uma Luísa mais, assim, em casa aqui no Rio, que é bem difícil você se sentir em casa quando você tá fora de casa. E eu acho que, como é que eu posso falar? Acho que eu tô pronta, assim, pro próximo ano, sabe? Acho que ano passado eu tava meio com medo do que vinha e agora eu tô tipo, não, tô pronta pros próximos desafios. Então acho que foi um ano bem positivo. Adorei. E tem algo que eu sempre pergunto aqui no podcast para alguns entrevistados, que é: você começou a se sentir em casa ao longo do tempo ou você pisou nesse lugar e já se sentiu em casa? Então, pelo que eu entendi, contigo foi a primeira opção. Você foi construindo esse sentido de casa? Isso. Assim, não foi uma mudança como a tua, né? Você se mudou de país, então eu continuo no Brasil. Mas, por exemplo, eu fui para Barcelona e em Barcelona eu me senti em casa bem mais rápido. Aqui foi mais difícil, mas também pelo contexto, eu vim sozinha, eu não conhecia ninguém. Eu tive uns desafios aí pessoais também no meio do caminho. Então foi difícil eu me sentir em casa aqui, mas esse ano eu cheguei nesse ponto, agora eu me sinto em casa e eu consigo aproveitar o Rio. Eu até conversava com a Mariana acompanhou aí algumas mudanças minhas, inclusive mudei de apartamento. E depois que eu vim para esse apartamento, que não tem nenhum problema de estrutura e tal, que era o que acontecia no outro, eu pude ver o Rio, eu pude aproveitar o Rio, a cidade e ver que aqui é a minha casa agora, o que é que eu posso fazer para isso aqui ser de fato a minha casa. Então, agora eu me sinto em casa aqui e foi como você falou, foi uma construção. Eu acho que quando você chega no lugar e sente que é a sua casa, acho que isso é mais difícil de acontecer. Não acho que é impossível, mas acho que isso é difícil, porque para mim casa também são pessoas, né? Então, eu me sinto em casa agora porque eu já tenho uma comunidade aqui, um grupo de pessoas que me faz, de certa forma, me sentir mais com gostinho de casa, enfim, amigos e tal, sabe? Amei. E algo que, agora tu falou disso sobre aproveitar a cidade, eu acho que 2023 foi o ano que eu aproveitei mais Toronto de todos os anos mesmo. Tanto por causa da questão da pandemia, mas algo que foi muito importante pra mim foi ativamente procurar amigos e ativamente escolher as pessoas com que eu queria passar mais tempo. E ter amizades com que fossem inspiradoras, com que eu admirasse, fez com que eu aproveitasse muito mais a cidade com essas amizades. A gente passou um verão muito bom andando de bicicleta pela cidade inteira, algo que eu nunca fazia. Então, pra mim, foi muito importante me rodear das pessoas certas em 2023. E, bom, vamos lá fazer essa lista. Vamos lá. E aí a gente depois compartilha as coisas que a gente tiver vontade de compartilhar com os mochilers. Eu vou colocar 10 minutos, porque acho que a gente precisa de mais tempo pra pensar sobre isso. E, mochilers, se você quiser fazer com a gente ao mesmo tempo, então pause esse episódio agora e faça sua lista de realizações profissionais, pessoais que você alcançou ao longo do ano. E também, na segunda folha, coloque seus desafios, obstáculos e as coisas que não saíram do planejado e o que você aprendeu com elas. Então, eu vou dividir a minha folha em duas partes. Uma para falar sobre as coisas legais que aconteceram e outra para falar sobre os desafios e as coisas que foram desafiadoras. Então, deixa eu colocar aqui 10 minutos. Se for pouco, me avisa, Lu. Eu nunca fiz isso com um timer, assim, mas só pra gente manter um... Então, são coisas positivas que aconteceram no nosso ano e obstáculos e desafios. Isso. Ok. A gente conseguiu fazer em 9 minutos. Então, algumas coisas que eu achei que foram boas pra mim foi dar uma revisitada nos posts do Instagram que eu fiz, pra me lembrar das coisas que eu fiz, porque eu posto
Eu posto geralmente bastante as minhas viagens e as coisas. Também, se você não posta no Instagram, às vezes olhar o seu rolo de câmera mesmo, das fotos. Como que foi fazer esse exercício, Lu? O que tu achou? Eu tive que ir lá nas minhas fotos, porque lembrei de algumas coisas, né? Sem eu ter ido lá, acaba que, pra mim, né? Eu lembro mais do mais recente. E aí fui nas fotos e vi quanta coisa aconteceu no ano. E a gente meio que não lembra, né? Então, foi bem gostoso. Adorei. Mas foi um ano bem legal mesmo, como eu falei. E eu, por um tempo, eu comecei a escrever assim, porque eu sempre viajo bastante. E aí eu comecei escrevendo assim. Viajei bastante dentro do Canadá e Estados Unidos. Aí eu fiquei, pra onde que eu fui? Aí eu comecei a me dar tipo, gente, eu não fiz nada, eu não viajei pra lugar nenhum comparado com 2022. Porque em 2022 eu fui pra Califórnia. Aí começou a me dar um branco. Aí eu fui olhar o meu Instagram e pensei, gente, eu passei 3 semanas em Nova York. Você que fez era um curso. dos meus sonhos. Verdade. Né? Que tava sempre na minha bucket list da minha vida, passar um tempo em Nova York. E eu fui pra lá fazer o curso. O curso foi patrocinado pela empresa que eu trabalho. Eu tive que pagar as outras coisas. Mas mesmo assim, eu realizei vários sonhos lá. Eu tive a oportunidade de ficar em Nova York por um tempo. Sentir como é que é um gostinho de morar lá. Eu fiz o curso no FIT, que também era um sonho meu. Apesar de ser um curso curto. Foi muito legal o curso, bem prático. Eu também conheci vários brasileiros na moda mundo afora, que eu só conhecia virtualmente antes. Um beijo para a Stephanie e para a Ana Jablinski, que eu pude conhecer pessoalmente dessa vez. E entrevistei pessoas lá, brasileiros também para o podcast. Foi uma experiência muito, muito, muito interessante. E se eu não fizesse esse exercício, capaz de eu ter esquecido e achado que meu ano foi tipo, não viajei tanto assim. Tá meio morno, né? E aconteceu tanta coisa. E aí, outras coisas que eu coloquei aqui foi que eu conheci bastante Toronto de bicicleta. Passei muito, muito, muito no verão. Aproveitei o verão de fato. E é algo muito importante pra quem mora no Canadá ter esse sentimento de que você aproveitou bem a estação, sabe? E achar, bom, agora eu tô preparada pro outono, pro inverno, porque eu aproveitei o verão, aproveitei o sol. Então, fiquei muito satisfeita com isso. Fortaleci a comunidade do Moda na Mochila, eu acho. Tanto com a questão do WhatsApp, que tá crescendo bastante. Eu vejo que tem muito mais atividade ali na comunidade do Moda na Mochila. E também fortaleci a comunidade no presencial. Eu fiz alguns encontros presenciais aqui com o pessoal de Toronto. Agora, há pouco tempo, eu fui para Miami e consegui marcar um café com o pessoal de Miami. Lá em Nova York, eu consegui fazer um piquenique um piquenique bem, assim, de última hora com o pessoal de lá. Então, fortaleci a comunidade tanto no presencial quanto no virtual. Fiz novas amizades saudáveis, como eu tava falando. Um beijo pra Gabi, pra Carol, pra Mari, pro Hanon, pro Robson, que foram amizades essenciais pro meu 2023 aqui em Toronto. Fiz um ensaio fotográfico profissional, que eu queria muito fazer há um tempo. E fiz lá na minha cidade, quando eu fui viajar pra Joinville, passar um tempo com a minha família. Também aproveitei pra fazer esse ensaio, e ficou muito legal. E ter feito esse ensaio fotográfico me motivou a fazer o site do Moda na Mochila. Tinha esquecido de colocar na lista, eu fiz o site do Moda na Mochila esse ano. Eu tinha um site já, mas ele não era muito funcional, porque não tinha produto, era só basicamente dizendo o que era Moda na Mochila. E depois que eu fiz esse ensaio, ele me motivou a deixar o site bonito e colocar lá mais informações. Testei lá no início do ano coisas que eu queria muito fazer. Episódios de podcast diferentes, como o SOS Mochilers e o Fashion Vocab. E eu gostei muito de gravar esses episódios, mas acabei pausando porque as pessoas não assistiam até o final, tanto quanto os episódios tradicionais. Só que eu vou confessar que eu tenho muita vontade de voltar, porque eu adorava fazer esse tipo de episódio. E quem sabe agora, como eu tô investindo bastante no curso do Fashion Vocab Talks, quem sabe tenha mais visibilidade, né? Quem sabe as pessoas assistam tanto quanto os episódios de entrevista. Então, vou confessar que quem sabe eu inclua isso nas metas do Moda na Mochila para 2024, mas vamos lá.
Tô comendo mais saudável também esse ano. Não fiz nenhuma dieta, mas tô priorizando mais comidas que não sejam industrializadas. E algo que mudou muito foi que eu tô me mexendo mais naturalmente. E isso começou a acontecer tanto pelas amizades que eu fiz e por aproveitar Toronto de bike, mas depois que eu assisti um documentário do Netflix chamado Viver até os 100 anos, algo assim, que fala sobre esses lugares do mundo chamados zonas azuis, blue zones. Não sei se tu assistiu, Lu. Eu assisti é série, né? Eu acho que eu assisti um episódio Série? só. Eu vi dos asiáticos que plantam em casa. Sim. Eu achei bem legal. Mas eu não assisti todo. Eu fiquei apaixonada por esse episódio, eu adorei. E só que, em contrapartida, apesar de eu me mexer mais naturalmente, eu não consegui voltar pra yoga como eu queria. Eu voltei pra yoga, mas sim, vai e volta, vai e volta. Vai 4 aulas, para de fazer. No início do ano eu tentei fazer academia. Tava seguindo, assim, por algumas semanas e logo já parei. Então, esses exercícios físicos mais realmente intencionais, assim, de academia, yoga, eu não fui muito consistente. Então, para 2024, quem sabe esteja na minha lista de prioridades. Outra coisa que não deu certo também foi a viagem pro Japão. Eu comprei a passagem, tava tudo certo, tinha já alugado os Airbnbs. Só que eu tive que cancelar por um motivo bom. Eu fui convidada para fazer a cerimônia da cidadania canadense. Então, tinha a opção de reagendar a cidadania, mas a gente decidiu priorizar e cancelamos a viagem para o Japão. Então, infelizmente, não fiz a viagem dos meus sonhos, da minha vida, nesse ano, mas nos próximos anos, quem sabe ela volte aí a estar nas metas. Eu acho que para 2024 eu tô planejando outras coisas, então não vai rolar no que vem. Algo também que eu comecei a fazer e não tive tempo de fazer pro Moda na Mochila foi o canal do YouTube. Eu tava querendo fazer o canal do YouTube com vídeos mais curtos, mostrando o dia a dia em Toronto, mostrando outras coisas diferentes em vídeos curtos. Não em formato de podcast, mas em formato de vlog mesmo, ou outros tipos de formato. Fiz um vídeo, postei. Gravei vários outros conteúdos quando fui em museu, quando fui pra Nova York. E acabei despriorizando isso. E fiquei triste, assim, por eu não ter conseguido, porque há vários anos já tava sendo incluído na minha lista de metas, sabe? Começar o canal no YouTube. Eu comecei e não consegui priorizar. E a newsletter também do Moda na Mochila, eu comecei a fazer, fiz algumas, tava sendo bem interessante, mas acabei não dando mais prioridade pra ela. Eu acho que a newsletter é algo que toma menos tempo do que um canal no YouTube. Então, quem sabe eu possa voltar com ela nos próximos meses. Bom, então essa foi minha longa lista de coisas positivas e desafios para 2023. Lu, take it away. Vamos lá. Então, coisas positivas. Como eu falei, eu mudei de apartamento. O apartamento que eu tava me dando uma dor de cabeça muito grande. Então, eu consegui me organizar e fazer a mudança de apartamento pro mesmo bairro que eu tô, que é um bairro que eu gosto muito. Tá muito perto de onde eu morava antes, que também é uma área que eu gosto muito. E eu consegui colocar essa mudança exatamente no período que a minha mãe estava aqui. Então, foi muito bom, porque ela pôde me ajudar, minha mãe e minha tia. Então, isso foi muito positivo. Como eu falei também, eu aproveitei mais do Rio. Então, assim, nossa, vivi muito esse ano. Eu fui para show do Coldplay, da Taylor Swift, do Red Hot. Fui para Jogo do Brasil, Nossa, no Maracanã. verdade. Fui para acho que uns 3 jogos esse ano no Maracanã. Eu não conheci outras praias daqui do Rio, assim, Angra, Búzios, ainda não conheci. Mas eu conheci mais da cidade do Rio e foi muito bom. Comecei a pedalar aqui por perto, eu moro perto do Aterro do Flamengo, é bem gostoso ali aquela parte, para quem conhece o Rio sabe. Então, eu pude aproveitar mais da cidade. Fiz novas amizades também, como eu falei, eu me sinto mais em casa aqui, e isso graças às novas amizades que eu fiz.
Eu desenvolvi mais uma coleção de moda para a marca que eu desenvolvo lá em João Pessoa. Fiquei muito feliz. E eu fui para BH com a minha melhor amiga. Ela mora em João Pessoa. Eu tô aqui no Rio, mas nesse período ela estava morando em Minas Gerais. E ela é a minha melhor amiga, mas assim, sabe aquelas amizades que a gente não consegue se ver? Então a gente ter conseguido viajar para BH, que eu não conhecia também. Foi muito, muito bom. Foi um momento só nosso ali, foi incrível. E eu espero que próximo ano a gente consiga fazer mais uma viagem, e dessa vez aqui pelo Rio. Muito bem. Vamos lá, vamos ver. Colocar como meta, mas aí não sei se vale a pena botar como meta, porque seria eu e ela. Teria que ser uma meta dela. Não sei. Vou ver com ela se a gente pode colocar essa meta. E aí vocês fazem metas conjuntas. Quais vão ser as nossas metas de amizade pro ano? É legal pode isso. Pode ser. Vou mandar uma mensagem pra ela aqui, se ela me responder, que ela some do WhatsApp. E aí, quais foram meus desafios desse ano? Então, como eu falei que eu me mudei, antes disso eu tinha muito problema no outro apartamento. E isso foi uma dor de cabeça pra mim, assim. Eu não dormia bem, porque era vazamento, goteira, né? Eu não dormia bem, eu ficava estressada, enfim. Então, isso me atrapalhou, de certa forma, um pouco no meu planejamento semanal, assim. Eu sempre faço um planejamento semanal. Mas, como era muita goteira, eu não conseguia trabalhar direito, porque não dava para sentar na cadeira, eu fazia do computador. Até comentei com Mariana. Eu ia fazer o Reels, por exemplo, do Instagram. Eu tenho que fazer da cama. Aí, enfim, você já não tá muito na vibe ali. Então, eu acabava demorando para entregar, mas enfim, esse foi um dos problemas do meu ano, a questão do apartamento, mas graças a Deus me mudei. Foi um ano de muito trabalho, no meu trabalho 9 às 18. Foi muito, muito trabalho. Isso é muito bom, mas ao mesmo tempo foi um desafio muito grande, porque eu tinha que conciliar aí com meus outros trabalhos, então foi bem desafiador conseguir equilibrar tudo isso. Não consegui voltar a fazer exercício todos os dias, como eu queria. Isso é uma meta que eu tenho desde o ano passado, voltar a fazer exercício. Aí eu começo e paro. Esse ano que tipo de exercício que tu gosta de fazer? Eu gosto de fazer coisas ao ar livre, assim, tipo funcional na praia. Em João Pessoa eu fazia funcional yoga, eu adorava. Mas aqui não tem esse formato. Então, pensei em fazer funcional na praia, ou fazer academia, mas eu não gosto muito de academia. Só que aqui no Rio tem, quando chove, chove muito forte. Então, se eu for fazer esportes na praia, vai ter esse detalhe da chuva. Mas enfim, não fiz nada. Eu sou aquela pessoa que faz exercício só no final de semana. Então, sábado, domingo eu caminho. Acho que já ajuda, porque se você não ficar só no Netflix no final de semana, né, sem fazer nada, já ajuda bastante e se movimentar nos finais de semana. Eu também tinha vontade de fazer... Olha só, eu tinha esquecido já. Eu tinha colocado nas minhas metas aprender a patinar no inverno e aprender a jogar tênis. Aprender a patinar, eu acho que eu evolui bastante no último inverno, mas eu ainda tenho muito medo. Tenho muito medo. Vou tentar esse ano de novo. E o tênis, eu comprei as raquetes, só gastei dinheiro. Eu fui jogar uma vez só. Mas acho que também tem isso. Encontrar pessoas que queiram o mesmo esporte que você, que queiram, né, fazer a mesma coisa, porque aí é um incentivo, de certa forma. Outra coisa, eu queria ter economizado mais dinheiro esse ano. Não consegui, por conta exatamente da mudança do apartamento. Mas Mari sabe, eu quero muito para o Canadá um dia, conhecê-la pessoalmente. A gente não se conhece pessoalmente. Eu queria muito para Toronto próximo ano, mas acho que não vou conseguir, porque esse ano não juntei o dinheiro que eu imaginava que eu fosse juntar. Mas assim, eu também não me culpo muito, porque essa mudança foi algo que eu não planejava. E mudança é dinheiro, né? É custo. Mas já fica aí para o próximo ano. Juntar dinheiro, economizar dinheiro. E eu acho que para ser mais palpável, eu tenho que colocar uma quantia, sabe? Tipo, juntar mesmo que seja bem pequena. Porque daí já tá no automático, né? Isso. E também eu queria ter entrado no moda digital esse ano. Não consegui. Ser muito do básico do Clô. E eu quero, tipo, me aperfeiçoar. Então, esse ano não consegui. Tava como meta. Até comentei com a Mariana aqui. Eu fiz as metas de 2023. Uma delas era... Isso nem devia ser meta, mas eu botei o Rio ser casa, interrogação. Consegui, deu certo. Consegui continuar no modo na mochila, consegui desenvolver a coleção que eu falei. E tinha aqui Clô 3D. Essa aqui já vou colocar para o próximo ano, porque não deu certo.
Mas eu acho que é isso, assim, é interessante revisitar as metas que você pensava do ano passado, ver se ainda faz sentido colocar para o próximo ano, né? Porque também às vezes não faz mais sentido. Outra coisa, eu queria ter, como eu fui para Barcelona, eu aprendi um pouco de espanhol. E aí esse ano eu queria ter continuado a praticar espanhol. Não consegui, também vai ficar para o próximo ano. São muitas coisas, né? Uma coisa que eu gosto muito também de fazer, eu já comentei aqui, é escrever nesse livro, nesse caderno aqui, que é uma linha por dia, que na realidade é um parágrafo por dia. E eu peguei essa ideia da Gabriela Pascolato, que é a mãe da Constanza Pascolato, ela já faleceu, mas desde a adolescência ela tinha um caderno desse, que acompanhava ela por 5 anos da vida dela, e cada ano é um parágrafo diferente. Então, é muito interessante para revisitar coisas que você fez no ano passado, e muitas coisas eram parecidas. Por exemplo, às vezes coincidia de eu ter ido no mesmo restaurante com meu marido. No ano passado, a gente foi nesse dia no mesmo restaurante esse ano. Sério? Ou também, coisas de trabalho. Por exemplo, tem uma reunião anual que sempre acontece lá na Canada Goose. E eu que sou responsável por apresentar. E aí, no ano de 2022, eu escrevi que eu cheguei em casa super desmotivada, porque eu achei que eu não tinha apresentado bom. Eu queria me inscrever num curso de oratória, porque no meu inglês não estava muito bom. E aí, em 2023, eu escrevi. Uma pessoa do trabalho, que eu admiro muito, chegou pra mim e falou que minha apresentação foi ótima e que minha evolução é incrível no mesmo dia. Então, eu acho muito legal esse livro aqui, me deu várias coisas boas, assim. E também, lá na primeira página do livro, eu gosto de escrever as palavras do ano. Então, em 2022, eu escrevi tecnologia e comunicação. E foi o ano em que eu fiz o curso de moda digital. E comecei a aprender um pouco mais sobre isso. Acabei não seguindo por esse caminho. E dentre as duas palavras, tecnologia e comunicação, eu acabei continuando com a comunicação, que foi a escolha de focar no modo na mochila e despriorizar a tecnologia por um tempo, aprender, né, sobre mexer nesses softwares. E em 2023 eu escrevi ensino e comunidade. Então, eu acho que esse ano eu consegui conciliar as duas coisas. Eu comecei a dar aula no Fashion Vocab Talks e também a comunidade. Então, eu indico, se você às vezes quer começar um diário, mas não tem tempo de escrever uma folha inteira, um livrinho desse aqui pequenininho foi muito valioso pra mim nos últimos anos. Pra eu lembrar também das minhas conquistas, né? Bom, vamos lá pra segunda parte, então. Segunda parte, então, é realmente a gente começar a falar sobre as metas, né, pra 2024. Ai. E aí? Então, a ideia aqui, pessoal, agora que a gente já revisitou a nossa trajetória, é a gente colocar as nossas metas no papel. E a gente vai fazer 3 métodos diferentes. Eu e a Lu vamos fazer aqui. E aí, no final, a gente vai falar qual que a gente gostou mais. E você pode ou fazer com a gente, pausar o seu episódio, ou decidir no final qual delas que você vai fazer, ou se você tem alguma outra ideia, ou juntar todas as 3. It's up to you. Então, a primeira técnica é a técnica 25-5. Então, eu ouvi dessa técnica no episódio do podcast da Isabela Matti. E ela tava falando que o Warren Buffett, sim, o cara das finanças, ele tem uma técnica, planejamento de fazer metas. E esse tipo de planejamento pode ser para qualquer tipo de cenário. Ou você pode fazer pro seu ano, ou você pode fazer pra sua vida, ou você pode fazer para um projeto. Então, a gente vai fazer juntos aqui. Vamos começar fazendo uma lista de 25 metas. E não precisa ficar muito focado primeiro, inicialmente, se elas são metas realistas ou não. E aí, no final, a gente vai voltar e eu vou falar o que a gente tem que fazer no próximo passo. Vou colocar aqui um timer também de 10 minutos. Aí, se for menos, a gente fala, Lu, pro pessoal quanto que deu certo. Certo. 25 metas, né? 25 metas. Fiquei pensando nisso, se eu faria relacionadas só à moda na mochila, ou relacionadas à minha vida pessoal.
Eu acho que eu vou colocar tudo junto, porque eu só tenho, digamos que seria meu gerenciamento de tempo. Se eu colocar só uma na mochila, mas também tem minha vida profissional, minha vida pessoal, pode ser que fique meio muita coisa só. Então eu vou colocar tudo, aí depois eu vejo como funciona. Então vamos lá, 10 minutos. Ok, então, como que foi fazer exercício, Lu? Olha, achei difícil, não consegui fazer 25. Então, se algum mochiler também não conseguir, acho que é normal, né? Porque são muitas metas, 25. Muitas metas. Eu fiz 14. Eu fiz 23, mas eu comecei a colocar, tipo, várias coisas coisas assim pequenas, tipo... investir mais, como tu tinha falado, que é uma coisa que eu já venho fazendo, então é só continuar, só que investir mais. Viajar para uma cidade específica, coloquei coisas assim, menores. Mas agora o pulo do gato é que o Warren Buffett falou que dentre essas 25 metas, a gente tem que escolher 5 e circular. Tá. Escolhe as mais importantes pro teu ano. Vamos tentar quebrar isso entre o ano, não pra vida. Vamos lá. Vou colocar canetinha de outra cor aqui. Agora, então, a gente não vai ler todas as nossas metas, mas, então, acho legal a gente ler 5 metas. E eu vou começar, e eu vou ter que colocar bip em alguma delas, porque eu não me sinto pronta ainda pra compartilhar com todo mundo aqui, porque são metas muito pessoais. Então, eu vou compartilhar só com a Lu, pra gente fazer esse exercício juntas. Vou colocar bip e vou colocar um emoji na minha cara aqui na hora que eu estiver falando, pra ninguém fazer leitura labial. Tá, primeira meta é começar a comunidade oficial do Moda na Mochila. E eu tava tentando não começar essa meta, esse projeto há muito tempo. E vocês vêm pedindo já pra mim há muito tempo nas pesquisas do Moda na Mochila. Eu também tô sentindo vontade de fazer. Eu participei já de algumas comunidades pra ver como é que era. E eu tava muito nessa cabeça de, não, eu tenho que estruturar mais. Eu tenho que fazer perfeito. E eu tava me sabotando. Então, agora eu acabei de finalizar uma pesquisa de 2023 com os mochilers. E, de novo, vocês pediram que eu faça essa comunidade. Então, eu até criei uma pesquisa voltada só pra comunidade, pra saber o que vocês querem. E me clareou bastante a mente. Então, agora eu tenho que sentar e definir a estrutura, definir qual vai ser a plataforma. E, finalmente, começar ela em janeiro de 2024. Então, essa vai ser minha prioridade, uma das minhas prioridades. A segunda é crescer o Fashion Vocab Talks, que é algo que eu tô amando fazer muito. Dentre todos os meus projetos que eu lancei em 2023, eu tô sentindo que as pessoas também estão curtindo muito participar. Tem várias pessoas que participaram das 3 turmas que eu fiz em 2023. E eu quero mudar um pouquinho o formato em 2024, deixar um pouco mais longo. Como se fosse um curso de inglês tradicional mesmo, que você vai toda semana e ininterrupto. Então, até agora no meu planejamento, eu acho que eu vou fazer os planos trimestrais, ao invés de fazer só para um mês, que vai também me ajudar na questão de não ter que ficar vendendo o curso todo mês, que era algo que eu tava fazendo e é bem desgastante. Então, essa vai ser uma das prioridades pra mim, que eu gostei muito e eu sinto que vocês também estão gostando bastante. Então, crescer o Fashion Vocab Talks. A terceira vai ser pessoal, né, de saúde. Uma coisa que eu quero fazer é continuar me movimentando naturalmente. Então, eu coloquei aqui na minha lista várias coisas, tipo fazer yoga, fazer academia. Mas a minha prioridade vai ser me movimentar naturalmente, caminhar pela cidade, andar de bike, descer a escada quando possível. Então, essa vai ser minha meta de saúde. A quarta meta é fazer mais posts pro Instagram. E eu tinha aqui várias coisas na minha lista, tipo, fazer mais posts pro TikTok, fazer um canal no YouTube, como eu sempre tive. Mas acho que eu vou voltar atrás e vou fazer mais posts pro Instagram, ao invés de fazer outros tipos de plataforma por enquanto. E a última meta, que eu vou compartilhar só com a Luísa, eu quero muito
Bom, essas são as minhas 5 prioridades. E quais as tuas, Lu, que tu quer compartilhar? Então, vamos lá. Como eu já tinha dito, das metas de 2023, que eu não consegui, passaram para esse ano. Então, me especializar em moda digital, seja no close, seja no style 3D, enfim. Entrar aí mais nesse mundo, que é uma coisa que eu quero muito. E esse ano eu não tive tempo. Então, quero muito, muito, em 2024, me dedicar para isso. Eu acho até que nas minhas férias agora, eu já vou começar, porque eu acho que se eu esperar voltar para o Rio, sei lá, se eu pensar assim, vou passar as férias em João Pessoa e lá só vou descansar. Se eu deixar para começar o 3D no Rio, talvez eu também não tenha tempo. Então, eu quero começar enquanto estou mais tranquila, essa questão do 3D. Quero voltar a juntar dinheiro, e aí eu acho assim, que eu preciso, como eu falei, colocar uma quantia específica, tipo, sei lá, eu quero juntar, um exemplo, 5 mil reais no final do ano. Tem que pensar numa quantia, porque senão não fica palpável, sabe? Então eu vou pensar num valor e acho que eu vou dividir por mês, sabe? Tipo assim, eu vou tentar, vamos ver como é que vai ser. Porque eu sempre fui juntar dinheiro, consegui inclusive estudar, né, fazer minha pós na Espanha, porque eu tinha juntado dinheiro antes. E não tá juntando, pra mim, me incomoda, sabe? Parece que, enfim, que tem alguma coisa errada. Quero viajar mais pelo Rio, conhecer mais aqui a região dos lagos, conhecer aqui o entorno do Rio, sabe? Não só a cidade do Rio de Janeiro. E aí também eu acho que para ficar mais palpável, eu preciso definir aí, de repente, 3 lugares? Não sei. É que eu acho que se a gente deixa muito amplo, nem sempre a gente consegue atingir a meta, porque é uma dica que eu vi que a Flor de Mim fala, não sei se tu conhece, Maria, esse Instagram, Flor de Mim, ela Conheço sempre através fala de ti, mas eu não acompanho muito, mas sempre que tu me fala, eu assisto. Nossa, é muito bom. Ela fala de planejamento. E uma coisa que ela fala saiba escrever sua meta da forma correta. Então, por exemplo, viajar mais para o Rio, eu acho que não está escrito de uma forma muito certa, não. Eu acho que eu tenho que especificar mais, sabe? Ah, sim, boa. Tipo, para onde você quer viajar ou quantos destinos você quer conhecer. Mas isso eu faço depois, assim, do nosso Mas episódio. é uma boa dica, eu gostei. Eu quero ler 5 livros. Eu sei que é uma meta baixa, mas veja, esse ano eu só li 2. Então, É assim, importante. se eu conseguir ler 5 o próximo ano, já vou estar satisfeita, sabe? E eu também quero que desses 5, sei lá, só um seja de moda no máximo, porque eu já vivo tanto a moda, eu quero ler coisas diferentes, sabe? É importante ter repertório, não... Porque mesmo que você trabalhe com moda, é importante você saber de outras coisas que não tem a ver com moda, porque moda reflete, né, as coisas que acontecem no mundo. Então é importante ter repertório e aprender sobre outras coisas. Gostei. Isso, claro. E também livros de ficção também. Faz tempo que eu não leio, sabe? Eu tenho lido muito livros... Enfim, por exemplo, eu li o da Marcella Ceribelli. É ótimo, mas... De repente, eu tenho que ler um livro de ficção também, de história, assim, porque eu acho que é isso também. De certa forma, aquilo ali também te inspira em algo, sabe? Então, eu coloquei 5 livros, não é muito, mas pra mim já é muito, porque esse ano eu li 2. Então, já tô aumentando aí a meta. E, como eu falei, eu quero voltar a me exercitar. Só que isso tem que transformar no hábito, né? Fazer exercício tem que ser um hábito, então não é meta, é diferente. Então, eu coloquei como meta fazer exercício 3 vezes na semana. Sei que vão ter semanas que eu vou conseguir, semanas que eu não vou conseguir, mas 3 vezes achei bem tranquilo, coloquei baixo aí. Gostei. Podia ter colocado 5, mas falei, não, vamos deixar, como eu sei que minha rotina é corrida, pensei em algo mais fácil, assim, não fácil, mas palpável, sabe? Também tem isso, não colocar coisas mirabolantes que você não vai conseguir, porque você vai se frustrar. Então, eu sei que 3 é mais tranquilo de eu conseguir, vamos ver. Eu gostei, eu acho que eu vou ter que alterar as minhas metas, então, o jeito que eu escrevi, como tu falou. Por exemplo, fazer mais posts pro Instagram, tá muito aberto, tem que escrever. Fazer, sei lá, 2 por semana, sabe? Um exemplo. Fazer 3 posts por semana. Acho que tá uma meta básica boa, 3 posts por semana. Bem feitos. E uma meta que eu não coloquei aqui, mas quero, é participar do Fashion Vocab Talks de novo, só participei da primeira turma. Então, você falou que vai fazer trimestral? Então, vão ser, acho que 3 ou 4 turmas no ano, né? 4 turmas no ano, isso. Tá, eu participar pelo menos de uma de novo. Vamos lá, vamos tentar. Fechou.
Aí a próxima, então, continuar me movimentando naturalmente. Eu acho que eu vou colocar continuar movimentando naturalmente todos os dias. Tipo, todos os dias eu tenho que fazer algum exercício básico. Tipo, caminhar boa. por meia hora todos os dias, sabe? Terceiro, Fashion Vocab Talks. Tá meio amplo isso, né? Mas pelo que eu falei aqui, faz um pouco de sentido, né? De estruturar turmas trimestrais, Isso. algo nesse Então, sentido. você pode colocar, lançar turma do Fashion Vocab Talks de forma trimestral. Ou ampliar o número de alunos. Não sei. Verdade. Lançar a comunidade. Beleza, fechou. Aí, beleza. Agora, o que o Warren Buffett, o cara das finanças, fala? Sabe todas essas outras 20 metas que você colocou? Amassa ela e joga no lixo. Não foca nessas coisas. Quando você precisar pensar, fazer uma decisão. O que eu vou fazer hoje? Eu vou aprender italiano ou eu vou trabalhar no Fashion Vocab Talks? Eu vou trabalhar no Fashion Vocab Talks. Então, tu tem que esquecer que existe na tua vida essas outras coisas na tua lista. Entendi. Porque Por esse senão ano. não é prioridade. Pra esse ano. Pra esse ano, porque a gente decidiu fazer pra esse ano, né? Então, ele fala que não adianta ter uma lista extensa de coisas e não colocar foco nas que você quer fazer. Então, finge que elas nem existem. Então, pega essas 5 e coloca no seu vision board, que a gente vai fazer depois. E quando você precisar se questionar o que você vai fazer ou não na tua vida, aquilo lá tá servindo de referência e tu sabe que a tua energia não pode ir pra outra coisa além disso. Interessante. É isso que ele fala. Interessante. Acho que faz um pouco de sentido. Tá, agora o nosso próximo vai ser o Passion Roadmap. Eu tirei de um planner que eu comprei algum tempo atrás. Foi sugestão de uma empreendedora brasileira chamada Laura Pereira, que fez minha bolsa favorita. E infelizmente ela parou de fazer as bolsas dela. Mas ela compartilhou esse planner chamado Passion Planner, que você pode comprar fisicamente. Ou você também pode baixar na internet, eles fornecem gratuitamente esse planner. Então você pode baixar lá e imprimir e fazer o seu próprio caderno. Antes de todos os planners, eles têm Passion Roadmap. Eu tô compartilhando aqui na tela para quem quiser ver como funciona. A primeira é Make a Wish List. Faça uma lista dos sonhos, que a gente já fez aqui nesses 25 coisas, né? Então eles falam, coloque um timer de 5 minutos, imagine qualquer coisa que você quer que se realize nos próximos anos, pense em como que você quer se ver na vida. E eles falam nesse momento como falaram, e não pensar se vai ser realista ou não, só colocar no papel, apenas escrever, se sentir livre nesse momento. O primeiro passo é escrever no seu caderno ou imprimir essa folha que eu posso disponibilizar para vocês, ou vocês podem baixar diretamente do site. É escrever esses 5 quadrados que tem ali na folha que eu tô compartilhando. Então, primeiro escreve no meio um quadrado com wishlist. Em um lado escreve 3 anos. No outro lado escreve 3 meses. 1 ano. Vida. Lifetime. Conseguiu terminar de fazê-lo? Terminei. Esses quadrados? Fiz. Tá, então o passo 1 é colocar um timer de 5 minutos. Imagine que qualquer coisa que você escrever nesse pedaço de papel vai se tornar realidade em um período de tempo. Pense numa lista de sonhos descrevendo a sua vida ideal. E se pergunte, se você pudesse ser qualquer coisa, fazer qualquer coisa ou ter qualquer coisa, o que seria? Escreva qualquer coisa que vier à sua mente, tente ser bem específico. E a mesma coisa que a Lu falou ali na primeira meta, né? E por último, não sinta necessidade de ser realista ou de justificar os seus sonhos. Apenas escreva. Vamos colocar o timer aqui de novo. Então eu vou colocar 5 minutos, tá, Lu? Esse é um pouco diferente realmente do que a gente tinha pensado antes, porque o primeiro que a gente fez foi a gente definiu que ia ser focado no nosso ano de 2024, e esse exercício ele já pede pra fazer mais focado, então, longo prazo, médio prazo, pra falar dos 3 meses, 1 ano, 3 anos, pra vida inteira. Pra mim, eu achei que eu coloquei mais coisas na caixinha de 3 anos. Aí, beleza. Aí, o segundo passo desse Passion Plan, desse Passion Roadmap é priorizar. Agora, ele pede pra eu colocar um timer de 1 minuto e voltar pra cada parte
pra cada parte dessas 4 sessões, 4 categorias de tempo, e circular apenas uma que iria impactar mais positivamente a sua vida. Nossa, impactar. Difícil, né? Então, terminei aqui a minha parte da wishlist. Começando pelo 3 meses, eu coloquei... Aí tu me fala, Mari, se eu tô fazendo certo. Como é algo a curto prazo e algo que eu preciso muito, assim, é voltar a me exercitar, eu coloquei fazer exercício 3 vezes por semana pra daqui a 3 meses eu já tá fazendo, sabe? Claro que é algo que eu quero manter por mais tempo. Eu acho que eu quero que isso de fato se torne um hábito e talvez, quem sabe, fazer por 4 dias, 5 dias da semana. Mas como eu coloquei que seriam 3 vezes na semana, eu coloquei que aconteça daqui a 3 meses, porque é algo que quanto mais cedo, melhor pra mim, sabe? 1 ano, eu coloquei me especializar em moda digital, porque é algo que tá focado no meu ano, né? Então eu acho que eu tenho 1 ano aí pra atingir isso, e como não é algo que eu faço rápido, né? Em 3 meses eu não vou estar avançada nisso, coloquei como 1 ano. O de 3 anos, fiquei um pouco em dúvida, porque eu tenho um sonho de conhecer Nova York, e aí eu coloquei viajar para Nova York, conhecer Nova York. Só que ele fala ali em impactar a minha vida, e aí eu não sei se isso seria, sabe, de grande impacto. Seria, sim, um sonho realizado. Mas aquilo, eu viajo e é isso. Será que eu fiz certo? Acho que sim. Eu poderia ter algo relacionado tanto com a vida pessoal, por exemplo, é um dos teus sonhos conhecer essa cidade, ou também se você quiser fazer alguma especialização lá, acho que faz sentido. Eu coloquei na minha, por exemplo, de 3 anos conhecer o Japão, mas mas eu não selecionei que era a minha prioridade, né? Tá, então eu acho que esse dá pra trabalhar mais um pouco, mas seria algo relacionado a Nova York, de certa forma. Legal. E o lifetime seria algo que eu quero pra vida sempre, né? Sim. Tá, e aí eu fiquei também com dúvida. Uma coisa que eu quero muito é comer melhor. Só que como eu tenho que escrever da forma correta, eu colocaria cozinhar, tipo, pelo menos segunda a sexta na minha casa, porque isso é algo que eu não faço, eu não almoço em casa e eu não levo almoço de casa. Então, veja se eu fiz certo, assim, pelo menos cozinhar é a minha comida de dia de semana, pelo menos. Uhum. Tá certo? Mas esse seria pro lifetime? Eu acho que o lifetime pode ser talvez algo mais ambicioso, assim, sei lá, tipo, eu quero... Mas lifetime não é pra você ter a vida toda? Não? Mas, tipo assim, eu acho que eu colocaria coisas mais... Tipo assim, eu me permiti ser mais... ter uns planos mais malucos, sabe? Tipo, dar uma palestra no TEDx. Ah, mas isso é lifetime? Acho que sim. Tipo, não? Lifetime eu achei que era... Não sei, tô com dúvida. Eu achei que era algo que eu queria, assim... Tipo, que fosse pra minha... pra minha vida. Não, eu posso estar errada também. Que aí outro que eu falei no nosso intervalo aqui, eu falei que era juntar dinheiro. E aí até a gente comentou, não, então pensa numa quantia pra me aposentar. Será que é isso? Tipo, eu quero juntar dinheiro pra minha vida, pela minha Boa vida. Pergunta, fiquei confusa agora. Bom, eu coloquei essas que são, tipo assim, bem futuro, sabe? Tá, tipo, entendi. Dar uma palestra no TEDx, ser professora universitária, ter filhos. Essas coisas pronto, que são, assim, tipo, bem longo prazo que eu me imagino. Tá. Então, pra você seria mais do que 3 anos, no caso? Mais de 3 anos, Tá. É que, por exemplo, e aí um parênteses, é porque tu é casada, então ter filho pode ser uma meta. Mas eu quero ter filho, mas eu tô solteira, eu não posso botar como meta, eu acho, sabe? E o seu, Mari, como então, ficou? O meu ali dos 3 meses, eu acho que eu não vou seguir a regra de priorizar. Eu vou ter que fazer tudo ao mesmo tempo. Porque o que eu fizer nesses próximos 3 meses vão ter um impacto muito grande na minha vida, no meu ano. Então, o primeiro que eu coloquei, eu circulei um deles, que é começar a comunidade de Moda na Mochila. Mas, ao mesmo tempo, eu quero continuar o Fashion Vocab Talks. Então, eu tenho que lançar de novo uma turma do Fashion Vocab Talks, lançar com a nova estrutura. E também tenho que colocar de novo o BIP, que é uma coisa que vai impactar. Então, eu tenho que fazer tudo ao mesmo tempo. Vai ter que ser 3 meses caóticos mesmo na minha vida. E nos 3 anos, eu coloquei viajar ao Japão, viver somente da minha empresa, volta ao mundo do Moda na Mochila, que eu sempre falo que eu quero fazer. Amei!
Mas o que eu circulei foi o Volta ao Mundo no Moda na Mochila. Eu acho que é possível fazer isso nos próximos 3 anos. E no de vida Lifetime, eu coloquei, como eu falei, palestra do TEDx, ter filho, ser professora universitária, criar, viver só do meu negócio, viver só do Moda na Mochila. E eu selecionei, desses 3, ser professora universitária. Esse é o meu sonho dos próximos... De vida, tipo... Claro que eu achei... Isso que eu achei complicado, porque eu acho que a gente pode ter mais coisas. Uhum. Também acho. No Lifetime, acho parece que não errado, faz sentido então. selecionar. Acho que eu tenho que refazer o meu Lifetime, então. Eu entendi errado. Tá, mas é assim acho que isso funciona pros 3, 1 e... 3, 1 ano e pro 3 anos, mas pro Lifetime parece que não funciona. Eu concordo. Eu acho que... Porque é isso, pra vida você não tem que ter só um grande sonho, sabe? Você vai atingindo um de cada vez, assim. Aí agora eu vou compartilhar a tela aqui de novo para mostrar para vocês o restante do Passion Roadmap. Agora que você priorizou as suas 4 metas, agora você vai criar o seu plano da paixão e criar um mapa em como você vai alcançar essas metas. Destrinchar os seus objetivos em passos específicos que sejam actionable. Como é que é actionable em inglês, em português? Transformar em ação, será? Que é possível de atingir, transformar em ação, que sejam measurable, que você possa medir e que também tenha um tempo para você atingir essas metas. Agora, então, o que a autora aqui do Passion Planner fala é você pegar cada um dessas caixinhas, 3 meses, 1 ano, 3 anos, e colocar no papel coisas específicas, uma lista específica do que você tem que fazer para alcançar isso. Seja conhecer uma pessoa, entrar em contato com alguém, fazer algum curso, se inscrever em alguma coisa. Por ser bem um passo a passo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a gente não vai ter tempo de fazer todos, Lu, eu imagino, porque é muita coisa. Mas vamos fazer, então, o de 3 meses, pelo menos? Vamos. Eu vou começar falando um pouquinho da minha meta de 3 meses, que é começar a comunidade do Moda na Mochila. E só falta colocar datas específicas aqui, daí depois quando a gente parar de gravar, eu mesma vou voltar no passo a passo, eu vou colocar a data, definir tal coisa até tal dia. Então a primeira coisa na minha lista foi pesquisa com os mochilers, que eu já tô fazendo. Eu fiz um Google Forms pra mandar pro pessoal, pra ver o que eles querem na comunidade. A segunda é sentar e escrever a estrutura. Pegar essa pesquisa, analisar a pesquisa e ver o que eu vou focar nessa comunidade, o que ela vai ter. Definir os preços também. E montar um plano dos primeiros 2 meses. Quais palestras que vão ter nos primeiros 2 meses. Porque eu até pensei, vou definir pros primeiros 3 meses, mas eu achei que fosse ser demais. Quem que vai ser palestrante e tudo mais. Definir a plataforma que eu vou fazer essa comunidade, se vai ser no Discord, se vai ser no Circle. Acho que isso é muito importante e é uma das coisas que tenho ficado em cima do muro. E definir um método de cobrança, se vou cobrar pelo site do Moda na Mochila, se vou cobrar pelo Hotmart. Montar um plano de venda e de marketing, de anúncio. E vender e lançar. Acho que isso parece razoável pra mim, esse plano. E o teu, Lu? Achei legal. Acho que você, inclusive, já fez uma timeline, que eu acho que é um passo que ele vai falar mais à frente. Você já colocou a timeline. Eu também meio que fiz uma timeline. O meu eu fiz a de 1 ano, que é me especializar em moda digital. E aí, quando eu falo especializar, eu falo mais assim, de aprender e, enfim, como eu falei, ficar avançado nisso, sabe? Não é necessariamente um curso, especialização. Então, o primeiro passo, eu tenho que comprar mais uma tela. Até comentei com a Mariana, eu uso só o meu notebook aqui para trabalhar de casa. E lá no meu outro trabalho eu tenho 2 telas, então eu sinto falta de ter 2 telas aqui. E eu acho que principalmente para usar softwares e tal, é melhor ter 2 telas. Então o primeiro passo é esse, comprar uma tela, uma segunda tela. Depois eu vou procurar um curso para fazer. Eu trabalho com cursos, então de certa forma acho que eu vou fazer um dos que eu trabalho.
Mas enfim, então quero fazer de certa forma, me dedicar e ser um aluno ali, e não só operar, que é o que eu faço no meu trabalho. Eu quero conhecer mais pessoas que trabalhem com isso, que gostem dessa área, porque eu acho que essa troca pode ser interessante, sabe? Pedir uma dica ou ouvir as dificuldades da outra pessoa, enfim, essa troca é bem legal. E eu sei que Participar da comunidade. A comunidade do Modo na Mochila já tem muita gente que gosta, né, que trabalha com isso. E, por fim, eu coloquei... Porque, assim, esse ano eu quero aprender e ficar boa nisso. Mas, quem sabe, depois eu trabalho com isso. Então, eu coloquei como meta também postar no LinkedIn o que eu fizer, sabe? Ou no Instagram e tal. O que eu consegui desenvolver ali. Porque eu acho que pode ser uma opção aí para trabalhar com isso, sabe? Então, coloquei esses 4 passos aí. Gostei. Adorei, Lu. Acho que tá bem legal. E tá específico, mensurável, alcançável e com prazo definido. Essa é a tradução certa pro negócio. Eu tenho que colocar prazo também, esqueci. Mas aí eu coloco depois que a gente terminar aqui. Eu também vou fazer isso. Vou voltar aqui e vou colocar os prazos. Então, ali, o 5º passo mesmo que você tinha falado é criar uma timeline e colocar números, né, nessas tasks, nas suas atividades. E colocar quando que você vai finalizar. O 6º passo é make a date. Escreva todas as atividades que são correspondentes às datas no seu planner semanal. Se você trabalha com planner ou se você não trabalha com planner no seu calendário, colocar isso lá nas atividades. E durante o ano, usar esses checkpoints, essa lista que você fez para sempre ver se você tá seguindo o que você escreveu lá no início do ano. E o 7º passo é trabalhar nisso, trabalhar nas suas metas. Aí fala no objetivo de trabalhar. Se esforce para realizar pelo menos uma atividade produtiva no início do seu dia para que isso se aproxime do seu objetivo. E a consistência é fundamental. Concordo com o que a autora tá falando. Ser consistente e, para mim, como ela também falou aqui, de ter pelo menos uma coisa básica, ter uma meta básica, é algo que tem funcionado muito para mim. E não se cobrar em querer fazer todas as coisas, mas pensar mais em se cobrar e fazer por mais tempo algo que seja mais básico pra você, mais tranquilo pra você. E pra mim era o podcast, apesar de parecer ser muita coisa, ter essa meta de ter pelo menos um podcast e não pensar em mais nada me ajudou a continuar esse projeto por quase 3 anos. E aí fala aqui, se você pular... Ela continua falando, a autora. Se você pular um dia, se certifique de compensar no dia seguinte. Faz sentido. Às vezes, quando eu não edito um podcast no dia que eu quero editar, eu tento finalizar ele no dia seguinte, né? Porque às vezes eu edito em 2, 3 dias, não consigo editar tudo de uma vez só. Mas sempre tem que compensar pra cumprir o plano, né? Uhum. Mas aí eu queria fazer um comentário, assim, é que nem sempre acho que o dia seguinte você vai conseguir, sabe? Então, sei lá, no próximo dia que você conseguir retomar aquela meta, acho uma boa, assim. Comigo, por exemplo, tem semanas que, sei lá, segunda a quinta eu não consigo tocar em nada além do meu trabalho normal. Então, e uma coisa bem legal que a Yasmin fala, tô super fazendo propaganda dela, da Flor de Mim, é que o seu 100% não é sempre igual. Então, se naquele dia você só puder dar 20% para a sua meta, dê só 20%, porque aquilo é o que você consegue fazer naquele dia, e é melhor do que 0, sabe? Então... Ótimo, concordo totalmente. E o 8 é repetir esse processo de fazer as suas metas quanto você quiser. Porque como a gente fala, né, como eu falei ali do tecnologia, no começo de 2022 era uma meta pra mim, mas chegou um ponto que eu tive que reavaliar e decidir que era muita coisa, que eu coloquei muitas metas e que não ia dar tudo certo. Então, se permita repetir também. Esse vai ser, então, o 2º método. E o próximo método que a gente vai testar é o Vision Board, que é o Mood Board, o planejamento com imagens, né? Esse a gente vai ter que deixar pra fazer, então, nós duas sozinhas, mas eu queria falar um pouco sobre ele. Eu nunca fiz planejamento de visual para as coisas que eu queria.
Eu sempre vejo várias pessoas fazendo na internet e acho muito legal. E hoje, bem hoje que a gente foi gravar esse episódio, eu e a Lu, a gente teve um depoimento de um participante da comunidade, o Sérgio Silva. E o Sérgio estava comentando que um período da carreira dele, ele se sentia um pouco desmotivado da questão do empreendedorismo e da moda. E nesse tempo que ele se sentiu desmotivado, ele decidiu fazer um vision board. E ele falou que depois de poucas horas ele começou já a ver efeito de, tipo, entrar em contato com pessoas que fariam ele alcançar melhor seus objetivos. E no fim das contas ele foi olhar agora e ele realizou várias coisas bem específicas, algumas delas. Por exemplo, ele deu exemplo de uma foto que ele colocou no vision board dele, que era uma foto tomando uma sopa de cebola num restaurante específico lá em Paris. E ele realizou esse sonho. Então, eu vou ler aqui um depoimento do Sérgio em como que ele fez esse vision board. Ele falou que ele não usou nenhuma metodologia, mas que ele tinha alguns pontos específicos. E ele falou que as regrinhas que ele usou foi fácil de atingir, um pouco mais difícil e o que eu acho que seria impossível de atingir. Então ele misturou um pouco de cada tipo de objetivo e ele criou umas categorias para esse vision board, que são carreira, crescimento pessoal, comunidade, relacionamento e sonhos. Então essas foram as principais categorias que ele adicionou nesse vision board. E aí ele procurou imagens que eram fáceis de atingir, um pouco mais difícil e impossível. Um pouco de cada, foi uma mistura aí dessas coisas. E ele também falou que conforme ele foi realizando, ele vai mudando as imagens para ter outras vontades e acaba acontecendo que o que ele tá vivendo já é o vision board dele. E aí ele salva então todas as fotos do Pinterest mesmo, salva as fotos que se realizaram e coloca uma data que aconteceu numa pasta. Olha só que interessante. Então ele deixa isso, tipo, faz uma pasta viva, né? Ele não coloca isso estático só em um vision board. Ele vai mudando conforme ele vai realizando os sonhos pra alcançar coisas novas. Achei bem interessante isso que o Sérgio falou. Achei legal isso, hein? Muito bom. A gente vai fazer agora, cada uma no nosso tempo. E depois a gente vai adicionar aqui e gravar o que a gente colocou nesse vision board. E eu acho que ter feito esse exercício de fazer a lista, fazer esse planejamento do Passion Planner, foi interessante, porque agora eu já tenho uma ideia do que eu vou colocar nesse vision board. Que antes eu acho que eu tava meio sem ideia. Eu só ia pegar umas imagens bonitas e colocar lá. E agora, como eu tenho essas frases, vai ficar um pouco mais fácil de fazer. Logo a gente volta pra falar um pouco mais sobre isso. Oi, voltei. Fiz meu Vision Map, adorei ter feito. E eu gostei, sabe, de colocar ali as metas que eu quero atingir, os hábitos que eu quero adquirir, colocar ali tudo junto e conseguir visualizar tudo que eu quero alcançar. Eu vi que algumas pessoas colocam no plano de fundo do celular ou do computador e eu decidi que vou imprimir e colocar no mural lá no meu quarto para sempre ter em vista aquilo ali que eu quero alcançar, sabe? Eu acho que vai ser bem legal. Sobre os outros métodos que eu e Mariana testamos. Bom, o Passion Roadmap, eu acredito que eu não entendi muito bem quando estava fazendo. De toda forma, eu acho que para mim funcionaria melhor se eu fosse colocar metas a longo prazo, de 5 anos, 7 anos, porque para o planejamento anual, para mim não fez muito sentido. Além disso, o outro método que a gente testou, que é o 25x5, não sei como fala, mas é aquele que a gente define 25 metas e depois foca em 5. Apesar de eu não ter escrito 25 metas, eu gostei do fato dele pedir para priorizar apenas 5, porque eu acho que às vezes a gente quer tanta coisa, quer alcançar tanta coisa de uma vez, que não consegue definir o que é prioridade para aquele ano. E às vezes nem dá tempo a atingir tantas metas de uma vez. Então acho que esse ponto eu achei bem positivo. Mas por outro lado, eu também acho que nem sempre a gente consegue focar em apenas 5 e as outras jogar fora, como ele fala, como ele comenta, sabe? Porque depende muito das outras 20 metas que tem ali. De toda forma, achei bem legal, acho que tem pontos positivos e negativos. Mas para esse ano 2024, já tô aqui com o meu planner. Eu vou preferir seguir
como eu já venho planejando normalmente, que eu escolho... Tem ano que eu escolho 3 metas, tem ano que eu escolho 4 ou 5. Depende muito do que vai acontecer naquele ano, sabe? Para esse ano eu escolhi 5 metas. E aí eu defino o que é que eu vou priorizar em cada trimestre e depois mensalmente. E aí a partir disso eu consigo planejar minha semana. Falei bem resumido aqui como é que eu faço, mas é como tem funcionado ultimamente e eu vou seguir assim. É isso, vamos para 2024, espero que seja um ano proveitoso para todos nós e que a gente consiga alcançar tudo que a gente almeja. Até a próxima! Olá, mochilers! Acabei de finalizar o meu Vision Board e agora eu vou comentar um pouco mais para vocês qual forma que eu mais gostei de me planejar. Então, há algum tempo eu venho falando para vocês que eu sou uma pessoa que sou mais prática, gosto de fazer coisas mais simples, tenho dificuldade em fazer planejamentos muito detalhados e colocar tudo muito minuciosamente perfeito no meu calendário, no meu Notion, por exemplo, mas é algo que eu realmente gostaria de melhorar um pouquinho. Eu sei que eu nunca vou ser uma pessoa que vai ser super perfeccionista nessa questão do planejamento, mas eu acho que faz todo sentido e as pessoas que eu vejo conseguindo alcançar coisas, pessoas que me inspiram, fazem dessa forma. Então eu acho que é algo que eu tenho que melhorar aos poucos. Mas dentre todas essas formas que eu e a Luísa testamos, a que eu mais gostei foi a 25/5 do Warren Buffett, porque ela é muito simples. E ela me fez refletir muito sobre isso de focar, ter foco. Então, eu coloquei nessas 5 metas escolhidas das 25 coisas pessoais, coisas profissionais, porque eu só tenho 24 horas por dia. Então, eu acho que faz sentido colocar tudo no mesmo grupo. Mas você vê, conforme for fazer sentido para você, se faz mais sentido fazer 5 metas profissionais, 5 metas pessoais, 5 metas de saúde. Então, acho que é uma meta livre para você aplicar para qualquer parte da sua vida. Eu decidi juntar tudo e acho que ficou bem legal. E algo que eu acho que poderia ser acrescentado a esse método é realmente como a Luísa falou, como a Luísa sugeriu, de colocar coisas específicas, de colocar as ações, de colocar as datas e não deixar tudo meio só no ar. O meu segundo método favorito foi o Vision Board, é algo que eu nunca tinha feito para as minhas metas pessoais, eu só fazia Vision Board em formato de Mood Board para criar coleção e me ajudava muito. Só que eu acho que foi fundamental ter feito primeiro essa análise no papel, porque isso tornou um pouco mais fácil de construir o Vision Board, de escolher imagens que fizessem mais sentido com essas palavras. Eu decidi que eu vou imprimir ele e vou colocar na minha parede. E algo que também vou fazer, eu vou me permitir alterar a rota, reavaliar esse Vision Board e essas metas de 3 em 3 meses. Então, vou separar o meu ano em 4 períodos, verificar se aquilo que eu escrevi ainda faz sentido para minha vida, até porque algumas coisas da minha lista, elas não dependem só de mim. As decisões de outras pessoas vão influenciar nas minhas metas também. Vou me permitir ter essa liberdade de reavaliar a rota e espero que no final do ano eu possa chegar aqui para vocês, eu e a Luísa podemos chegar aqui para vocês e falar que estamos satisfeitas com esse planejamento, que conseguimos atingir as metas, a maioria das metas que fizemos aqui com vocês hoje. Que 2024 seja um ano repleto de viagens, de alegria, de saúde, de leituras, de moda na sua vida. Muito obrigada por fazer parte dessa comunidade e espero que o Moda na Mochila atinja muito mais pessoas em 2024, que a nossa comunidade que já existe se fortaleça ainda mais. E muito obrigada por virem até aqui. Se você gostou desse episódio, dá um like no vídeo, se inscreve no canal. Se você está ouvindo pelo Spotify, dá 5 estrelas. E também se inscreve no Spotify e deixa um comentário aí, porque no Spotify e no YouTube tem como você deixar um comentário. Então comenta pra mim qual que vai ser um dos seus grandes planos para 2024. Então, muito obrigada novamente, beijinhos e até a próxima!